Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 1. Êxodo 2 e 1. Vamos ler alguns versículos. Do 1 ao 9 nós iremos ler. Aleluia. Isso aí. Esse rapaz da frente aí. Esse é o Lucas. Aleluia. Diz assim: e foi um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era como o Vitor, como o Lucas, vendo que ele era como o pastor André, vendo como ele era como... Acabou o som bonito? Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, porque é difícil esconder gente bonita, irmão. Tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, e pondo nele o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se, ou ficou de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó, descendo ao lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e movia-se de compaixão dele, disse: dos meninos dos hebreus é esse. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, ou seja, a irmã do menino: irei chamar uma ama dos hebreus ou das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, que era o seu filho, e o criou. Amém. Obrigado. Pode voltar à tela anterior. Aleluia. Deus tem suscitado em meu coração a repetição desse tema, dentro de um assunto que há dias atrás eu ministrei, justamente porque é algo não só atual, mas principalmente porque é algo recorrente em relação à vida. Quem não enfrenta crises não existe. Quem não passa por adversidades e dificuldades ao longo da vida. E cada uma dessas adversidades, dessas dificuldades, principalmente essas crises, tende a nos proporcionar uma oportunidade, não só de dor, não só de tristeza, não só de sofrimento, não só de decepção, embora tudo isso faça parte, mas tende-nos a nos proporcionar a oportunidade de, através das crises, passarmos por um crescimento. Ela pesa nos 2 extremos. Ou ela te mata por causa da frustração, da decepção, da angústia, da lágrima, do sofrimento. Ou ela te leva a um lugar de crescimento, aonde você entra de um jeito, vive aparentemente menos do que você entrou, mas quando você sai dela, você sai mais forte, revestido, experiente, com experiência, com conhecimento de causa. Sendo que, se é, então, esse ambiente tão produtivo na nossa vida,
por que pensarmos que Deus não usaria isso ao nosso favor? Porque o crescimento, ele não é resultado de um acaso. Ele não é resultado de coincidências. Todo o crescimento real na nossa vida é a somatória de muitas coisas. 2 aqui, 3 ali, meio lá, 1,5 cá, que no final vai resultar em uma equação que te tirou do zero. Deus permite sim, e a permissão de Deus, embora em meio às dificuldades da vida pareça de alguma maneira, às vezes até pensamos, um tipo de castigo, porque uma das primeiras coisas que nós perguntamos é onde nós erramos. E questionamos nossa conduta diante da vida, procurando algumas sementes das quais nós não plantamos, mas temos um certo tipo de fruto em mãos. E nem sempre é lei da semeadura. Muitas vezes é a lei das crises que produz crescimento. Uma das coisas que me chamou muito a atenção dentro do texto em que nós lemos essa manhã, enquanto eu refletia ontem, especialmente sobre um capítulo anterior, que era o capítulo 1, era exatamente a conduta de Faraó em relação ao povo de Israel nesse tempo chamado Hebreus. Por quê? Porque esse povo estava lá à margem do Egito, tinha se mudado 400 anos antes, nos dias de José, quando veio a grande fome, e eles estavam lá, chegaram como uma família, Jacó, seus filhos, sua casa, seus servos, mas 400 anos depois, crente é uma benção. O que era uma família virou uma nação. Uma nação. Uma nação forte. Uma nação, dominadora. Pega isso, irmão, para você. Uma nação forte. Uma nação dominadora. O que eu vou falar agora é mais importante que os 3. Uma nação territorialista. Que aonde colocava suas mãos, prosperava. O deserto do Egito nunca produziu tanto quanto quando os hebreus estavam lá. Porque eles conseguiam plantar numa terra aparentemente morta. E aquela terra morta, porque eles eram abençoados por Deus, produzia. Sabe isso? Isso incomodou Faraó. Por quê? Eles estavam no controle da economia. Eles ditavam o preço da cebola para os egípcios. Era eles que cambiavam o preço do alho. Eles, com a sua capacidade agrícola, com sua capacidade pecuária, com os seus artifícios, com as habilidades de suas mãos, para fazer, para construir, para desenhar, para projetar, estavam crescendo. E o povo, que chegou como escravo, agora estava se tornando senhor. A Bíblia diz que isso incomoda o coração de Faraó, porque ele começa a observar que os senhores estavam sendo dominados pelos escravos e os escravos estavam se tornando senhores dele. Ei, deixa eu abrir uma observação aqui. Nem sempre é um título. Nem sempre é um cargo. É provável que Deus nos leve a um lugar de crescimento, que nós vamos ocupar um lugar do qual nós nunca seremos reconhecidos com um título, mas nós vamos ocupar o lugar. Faraó diz assim: esses escravos estão prosperando.
Esses escravos estão multiplicando. Esses escravos estão crescendo de uma maneira tal que, se nós não contermos o seu crescimento, eles vão se ajuntar com as nações que são nossas inimigas, vão subir a nossa terra e eles vão tomar o nosso lugar. Deixa eu fazer uma observação aqui, talvez a mais contundente dentro desse contexto, e a mais real a nível de vida. Não pense em todos, mas Deus vai identificar algumas pessoas no seu coração. Faraó não se preocupava com o povo enquanto o povo estava na pobreza. Ele era indiferente à pobreza do povo, mas agora ele estava incomodado com a prosperidade deles. Não todos, alguns, na nossa vida, são indiferentes com a nossa pobreza, com o tempo da nossa pobreza, mas se sentem muito incomodados com o tempo da nossa prosperidade. Usam a mesma força como oposição quando Deus os prospera, sendo que era esta força para ser usado enquanto nós estávamos na prova. Não tem como, depois de muitos anos fazendo um levantamento de vida, não acharmos pessoas como Faraó na nossa história. Podia ter nos ajudado, podia ter estendido a mão, podia ter sido misericordioso, podia ter levado em conta quanto eu não tinha, quando eu não podia. Mas foram indiferentes à nossa pobreza. E reservaram-se a se manifestar contra quando as coisas começam a melhorar. Faraó foi esse. Enquanto o povo era escravo, o povo era escravo. E ele era indiferente com a necessidade do povo. O problema é que, de tempo em tempo, Deus, com sua ação, com sua movimentação e principalmente com o seu cumprimento, muda a nossa situação. A ação é um tipo de poder para mudar a nossa situação. Vou dizer para você, ei, Léo, você acabou de entrar para a lista dos mais bonitos agora, dos formosos. 2021 vai ser um ano de muita ação de Deus na sua vida. Assim diz o Senhor. 2021 vai ser um ano de muita ação de Deus. Fica só atento. De muita ação de Deus na sua vida. Assim diz o Senhor. E a maior movimentação de Deus ainda nem aconteceu. O que aconteceu em 2020 foi só um leve movimento. Mas 2021 vai ser um ano de muita movimentação de Deus na sua vida. E olha, seguramente posso dizer, irmãos, que este ano começou desse jeito na história da nossa igreja. Começou desse jeito. Começou desse jeito. Pode parecer exagero meu, e eu tenho a tendência a potencializar, porque eu falo de acordo com aquilo que eu creio, mas eu sinto que Deus esse ano ligou o carro e olha, saiu numa dessas cantando pneu. Não, saiu cantando pneu. É cantando pneu. Sinto que Deus saiu cantando pneu para 2021 na nossa história. Não importa o estado que estávamos. Porque o estado que estávamos revela as crises que enfrentamos. Mas estas mesmas crises são situações estabelecidas por Deus para nos levar a um crescimento. Quais as áreas da sua vida estão sendo afligidas pelas crises? Não conte, mas numere no seu coração.
Quais áreas da sua vida estão sendo afligidas pelas crises? Pastor, é família. Nunca vi algo ser tão bombardeado igual família. Pastor, é casamento? Meu Deus, não é nem bombardeado, é bomba atômica. Pastor, é na vida financeira, é na vida ministerial, é na vida espiritual, é sei lá, tantas áreas. Quais áreas da sua vida estão passando por uma grande crise? Pensou? São essas as áreas que Deus abriu o precedente para que elas passem por um grande crescimento. São essas as áreas que Deus abriu um precedente para que elas passem por um grande crescimento. Eu estou sofrendo aqui, então é exatamente aí que Deus quer produzir crescimento. É exatamente aí. Faraó se incomoda com tanto crescimento. E ele faz isso porque em seu coração ele entende algo que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar. E essa não aceitação é uma ação repetida de Faraó sobre a vida delas. Faraó, de forma muito equivocada, acaba achando que aquele lugar que aquele povo estava ocupando não era lugar daquele povo. Para isso, diz a Bíblia, Êxodo 1, que ele arquiteta planos, decretos, para que seja detido o crescimento no povo de Israel, no povo hebreu. É incrível como que o diabo tem essa artimanha de alguma maneira estabelecer algumas estratégias para barrar, para deter, para parar aquilo que Deus está fazendo. Primeiro decreto é que os homens deveriam pagar imposto. Já ministrei isso. Não dentro desse contexto de crises, mas já ministrei. Os homens deveriam pagar imposto. Então agora, a tendência era, pelo menos através da questão do exageradamente imposto obrigatório, que a parte econômica daquela nação passasse por uma crise. E de fato isso aparentemente acontece, porque quem ganhava 10 agora, quem levava 10 para casa agora estava levando, 6, 7. E os egípcios já não compravam tanto, porque agora, como imposto, eles tomavam aquilo que era vendido. Mas sabe a terra seca que produzia enquanto eles colocavam as mãos? A mão de Deus começou a produzir mais. E aquilo que eles pagavam o imposto, ao invés de fazer falta, quem levava 10 antes do imposto e agora estava levando 6, agora estava levando 20 para casa depois de ter pagado o imposto. Deus começa a produzir mais, e as mulheres, como a terra, mais filhos, e a nação cresce cada vez mais, e eles se tornam cada vez mais poderosos. E o coração de Faraó continua perturbado com tudo isso. Não satisfeito, aliás, totalmente insatisfeito com o resultado do seu decreto, estabelece um segundo decreto. E o segundo era que os homens escravos, senhores livres, voltassem a ser escravos. E não só escravos do trabalho, mas, aliás, não só escravos do Egito, mas escravizados pelo trabalho. Então eles já não tinham todo o tempo que eles precisavam para continuar fazendo o que eles faziam. A Bíblia diz que retiram os homens de suas casas. E durante um dia inteiro, eles trabalham em um dos serviços mais pesados, que eram cortar pedras, para fazer, diz o Êxodo 1, para fazer grandes pirâmides. Eles cortam pedras, eles fabricam tijolos, eles trabalham na olaria, que era o serviço mais pesado que havia. E olha, mesmo assim, tendo que pagar imposto, não tendo tempo para produzir, a Bíblia diz que quanto mais oprimia Faraó o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia.
mais o povo de Deus crescia. Queridos, nós precisamos estar atentos a essa movimentação da parte de Deus em relação àquilo que está acontecendo. Para nós acabarmos não chamando de tragédia aquilo que Deus quer que você entenda que é só trajeto na sua vida. Nós acabamos chamando de tragédia os acontecimentos, mas às vezes Deus nos leva a passar por eles, porque eles são trajeto na nossa história, e nós temos que passar, como diz o Salmo 23. Olha que lindo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Imagina comigo, visualiza: deitar-me faz em pastos verdejantes, e essa ovelha está andando. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E ele continua andando. E em um determinado momento do trajeto, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem e me consolam. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí, pensou no trajeto? Ele diz assim: cheguei, quando ele diz: e eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele sai de um ponto a outro, e o destino era a casa do Senhor, mas para que ele chegasse no lugar do propósito, começou tudo bem, mas no meio do percurso, uma tragédia. Não, o trajeto que ele teve que atravessar para que ele pudesse chegar naquele lugar. Lembro-vos de Jesus guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Irmão, um pouco menos de discernimento da nossa parte, nós falamos que é o diabo que está nos levando para um lugar que às vezes é o próprio Espírito Santo. Um pouco menos de discernimento da nossa parte, acabamos cometendo o erro de julgarmos se é Deus pelo excesso de resultados ou pela falta deles. Porque às vezes é tão Deus em relação a uma ação que ele acaba nos levando a não ter resultados que gostaríamos, porque o que estamos fazendo, embora dentro da nossa motivação e perspectiva, nos tira totalmente da presença e da vontade dele. Assim que ele faz. Ele leva Jesus para o deserto. Lá no deserto ele é tentado. E o diabo, quando leva Jesus para um lugar, o diabo leva Jesus para um lugar alto. E diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Pouco menos de Deus nos leva a pensar que as propostas do diabo muitas vezes vão ser melhor do que a de Deus. Porque ele leva Jesus para o jejum e para a oração, e depois para o deserto, na presença do diabo. E o diabo, aparentemente, por ação de forma enganosa, passa-se como melhor do que Deus. Porque enquanto o Espírito leva Jesus para o deserto, o diabo leva Jesus para as alturas. Querido, não importa o lugar que seja, desde que seja a vontade de Deus. É melhor ir para o deserto sendo levado pelo Espírito do que as alturas levado pelo diabo. Esta crise que Jesus enfrenta logo de arrancada ao seu ministério vai se repetir de muitas formas ao longo dos seus 3 anos e meio. E aquele momento ali era crucial e indispensável para que tudo o que ele fosse fazer e viver em relação ao propósito. Deus usa as crises para que o ano novo
não seja o mesmo ano velho de sempre. Deus usa as crises para que o ano novo não seja na nossa vida o mesmo ano velho de sempre. Estou dizendo que esse ano Deus quer fazer coisas diferentes. Mas para isso existe uma logística muito bem elaborada da parte de Deus em relação a algumas coisas que nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que ouvir, nós vamos ter que suportar, nós vamos ter que comer, nós vamos ter que engolir. Para que as promessas dele se cumpram na nossa história. Faraó não tem sucesso quanto à sua missão, e para isso Faraó estabelece um terceiro decreto, o que nós lemos, que era analisar o sexo da criança, e no momento do nascimento, se fosse menino, deveria ser morto. Observe um fato. O fato de que tudo estava indo muito bem para o povo de Deus, para o povo hebreu. Tudo indo muito bem para o povo de Deus. Mas, mesmo há tantos bons acontecimentos, eles estão sofrendo perseguição. Eles estão passando por constantes tipos de crises. E uma das razões, ou a principal de todas, em relação à crise que eles estão enfrentando, porque embora crescendo, embora prosperando por causa da crise, o texto que nós lemos, quando uma mãe abre mão do seu filho, também embora sofrendo. A principal razão de toda a permissão e elaboração da parte de Deus para que eles passassem por essa experiência se resume a uma: a crise gera movimento na nossa vida. A crise gera movimento na nossa vida. Estava dando tudo certo, estava acontecendo com muito sucesso, mas eles estavam parados no pior lugar de se estar. E de outra forma, nem eles e nem nós entenderíamos a vontade de Deus. Aonde eles prosperavam? Aonde? No Egito. Eles prosperavam, mas aonde? No Egito. Sendo um povo que foi estabelecido com uma promessa que viveria em terras que Deus deu por herança ao seu antepassado chamado Abraão. Se eles fossem 100% amados e se tudo 100% dessem certo, eles estariam estabelecidos ali para sempre. As crises têm por propósito, antes de todos os outros, as crises têm por propósito nos empurrar para o centro da vontade de Deus. Estava claro que onde eles colocassem as mãos, eles prosperariam, e a terra obedeceria dando resultado, mas ainda assim eram terras egípcias e não a terra da promessa. Ali começa toda a aceitação da ideia de que eles estão ali, se dando bem ali, mas aquele lugar não é para eles. Deus começa a construir a indignação do tipo de rejeição que eles estão enfrentando através das crises. Por isso, 80 anos depois, Miriam, 80 anos depois, já o menino que nós lemos, chamado Moisés, amando de Deus, volta do deserto como libertador para movimentar aquela nação a um lugar chamado coração de Deus.
Deus, de forma muito paciente, Lucas, traz permissões por 80 anos, para que quando a proposta de Deus chegasse a eles, eles não recusassem. Eu sei que está tudo muito bom, eu sei que está dando tudo muito certo, eu sei que as coisas estão acontecendo, eu sei que você criou a sua zona de conforto, eu sei que você se estabeleceu, eu sei que você continua conquistando, sendo conhecido, renomado, mas o que eu tenho para você não se resume a isso. Vai além, vai a Belém, vai além. Então entenda, irmãos, as crises da vida, amando de Deus, é sempre para nos empurrarmos para a vontade dEle, para nos forçarmos a ir ao centro da sua vontade e entendermos que, embora alho e cebola custe caro e é muito bom, o nosso cardápio, muito rico, começa logo pela manhã com leite e mel. Leite e mel, leite e mel, leite e mel. É o que Deus estabeleceu e assim Ele fez. Fique de pé comigo, por favor. Não posso ir além. As áreas que você está enfrentando crise são áreas que oferecem energia para te movimentar até o centro da vontade de Deus. Faça um levantamento ao longo da sua semana e descubra se nessa área existe oração o suficiente, se existe obediência o suficiente, se existe perseverança o suficiente. Se não, entenda que tudo isso vai passar quando você chegar na vontade de Deus. Até lá, Deus vai usar as circunstâncias da vida para te empurrar para esse lugar. E ainda bem que Ele faz assim, Ele não desiste de nós. Ainda há bem que Ele faz desse jeito. Às vezes aos trancos e barrancos, empurrando com a barriga, nós vamos. Mas o Senhor, de forma muito perseverante, com toda a sua logística, vai criando um monte de situações. Para nos conduzir ao lugar da sua vontade. Por quê? Porque esse é o melhor lugar de se estar. Qual é? É o lugar da sua vontade. É o lugar da sua vontade. Ali, tudo é lindo. Ali, a paz. Ali, a alegria. Ali, a compreensão. Ali, a perdão. Seja qual área for. Este é o lugar que nós encontramos todas essas coisas, e ainda, principalmente ali, você desfruta de um nível da presença que talvez essa área da sua vida ainda não conheça. É o que Deus quer proporcionar. Feche seus olhos um pouquinho. Que pancho que obedece na catorobata machai. Oh, te abandonas. Faz meu coração arder de
Vamos orar? As crises te tiram da zona de conforto e te levam ao lugar de crescimento. Pai, no nome de Jesus, dado a tanto da sua parte através da sua palavra, nosso coração se inclina a ouvir-te e a obedecer-te. Tens toda prioridade com tua palavra sobre nós, para que a mesma seja estabelecida em verdade, em cumprimento cabal. Podes fazer como te apraz. Molda-nos, Senhor. Dá-nos discernimento, visão, revelação, para entendermos todas essas movimentações que vêm sobre nós. Torna-nos perseverantes, para que possamos estarmos firmes até o dia do cumprimento de cada uma das tuas promessas. Assim eu peço que o Senhor abençoe de forma ampla, rica e poderosa a tua igreja, para a glória do teu Filho Jesus.